Louvado seja Deus, o jovem Júlio com a sua oportunidade em nome de Jesus. Aleluias! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia! Oh, glória! Glória a Jesus. Glória, glória, glória! Louvado seja Deus. Glória a Deus! Saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. Amém! Estou muito honrado por essa oportunidade de mais uma vez estar falando da palavra do Senhor. E gostaria de deixar uma coisa muito clara aqui, que o Senhor está falando conosco desde manhã. Quem teve a honra de estar presente na consagração, na oração dos jovens, pôde sentir a presença de Deus, falando grandemente conosco sobre a lembrança de promessas e o reconhecimento de Deus. Uma palavra muito grande foi dita nesta manhã. Então eu faço um convite a todos os jovens que venham para as consagrações, porque é onde estamos mais próximos de Deus, onde podemos deixar nossas angústias, nossas mágoas, nossos pedidos, e onde somos consolados por Deus também. Eu estou aqui no livro de João, capítulo 2, a partir do versículo 7, que diz assim: Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Antes de entrar propriamente na mensagem, gostaria de deixar claro algumas características do livro de João. O livro de João foi escrito aproximadamente 80 a 85 anos depois de Cristo, para provar que Jesus foi de fato, ou é de fato, o Filho de Deus. O Filho enviado de Deus, encarnado como homem. Ele deixa bem claro, ele deixa 7 sinais que provam que Jesus é o Filho de Deus, o único Filho de Deus, o único que ao mesmo tempo é Deus e ao mesmo tempo também é Filho de Deus, que ao mesmo tempo também é homem. É isso que diferencia João dos outros evangelhos, por isso que ele recebe um não sinótico, que ele é um evangelho não sinótico, que não foca na humanidade de Cristo, mas sim na divindade de Cristo. Os outros evangelhos, como Mateus, Marcos e Lucas, focam no caráter de Cristo, como homem, no jeito que ele tratava as pessoas como homem. Já João foca na divindade de Cristo, no poder de Deus, nos milagres que ele operou para provar que ele era o Filho de Deus. Isso é uma coisa muito linda. Porque a fé tinha se esvaído, porque o pessoal falou, não, morreu, sumiu, ninguém sabe onde está Jesus, e o pessoal deixou de acreditar que ele era Filho de Deus. Aí João, eu escrevi esse livro para provar que Jesus foi de fato Filho de Deus, que foi encarnado entre nós. E isso está em João, capítulo 20, vamos ler. Versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então aqui está provado que João escreveu este livro, os 7 sinais que ele escreveu, para provar que Jesus é o Filho de Deus. Entre os sinais estão aqui, eu anotei, vamos ler aqui.
transformar água em vinho, que coincidentemente é o primeiro sinal e também é o primeiro milagre de Cristo. A cura do filho do oficial, a cura no tanque de Betesda, andar sobre as águas, multiplicação de pães e peixes, cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Então, cada um desses sinais foi escrito com o propósito de mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Agora vamos falar sobre propriamente o milagre de Cristo, o primeiro milagre, que foi o primeiro sinal, transformação da água em vinho. A transformação da água em vinho tinha dois propósitos. Primeiro, demonstrar que Jesus era o Filho de Deus, como eu já deixei bem claro, mas também tinha um segundo significado, que era que Jesus, ele tinha o bom vinho, porque o povo de Israel estava precisando, porque eles tinham esfriado a fé. As tradições, os sacrifícios viraram apenas tradições, mas um dia na vida deles, eles não de fato se arrependiam dos seus pecados, era só mais um ritual, era só mais uma coisa passageira. Então o que Jesus veio foi trazer uma reforma, uma mudança espiritual no povo de Israel. Então, para provar que Jesus tinha o bom vinho, a transformação, o poder de mudança, esse foi um dos propósitos desse milagre, provar que Jesus tinha o poder de transformar. E esse é o ponto principal que eu trouxe aqui, o poder de transformação de Jesus. Porque ele pega uma pessoa que não valia nada, que não sabia fazer nada, e transforma em um dos seus ministros. Que coisa linda, que traz almas para o seu nome, que glorifica, que o adora, e que outras pessoas também conheçam, através dessa pessoa, desse exemplo, o poder que ele tem. O poder de transformar, o poder de libertar, o poder de curar. E eu glorifico a Deus por isso. Além do poder transformar, podemos ainda colocar nos dias de hoje. Deus não só transforma aqui no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento, transforma também nos dias atuais. Quantos aqui já escutaram o testemunho de irmãos, até os próprios aqui de trás, que antes eram do mundo, que não sabiam fazer nada de Cristo, nem sabiam de Cristo, não queriam saber de Cristo, mas agora são homens valorosos no caminho do Senhor, são cheios do Espírito Santo, cheios dos dons espirituais. Então, muitas vezes você pode dizer que não tem nenhum talento, não sabe fazer nada, você não tem nada, mas o nada que você tem já é o suficiente para Deus trabalhar na sua vida, é o suficiente para Deus transformar. Quando Deus chamou José, quando ele honrou José de fato, o que José era? Era um ex-escravo, era um presidiário, e o que ele se tornou? Governador do Egito. Quem era Pedro quando Jesus chamou? Era um pescador, um homem que vivia da pesca, um homem simples, de palavras do povão assim. Ele não era um pregador eloquente, ele não sabia falar bonito igual a Paulo. Mas mesmo assim, em uma pregação, foram salvas quase 3.000 almas. E foi cheio do Espírito Santo e operou milagres. Quando Paulo, grande missionário, um dos homens mais ousados da Bíblia, na minha opinião, porque só uma pessoa muito ousada que falaria: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso são poucas pessoas, senão só Paulo que conseguiu falar uma coisa dessas. Então é uma responsabilidade muito grande. Mas quem era Paulo quando Jesus chamou ele, quando Jesus teve um encontro com ele? Era um perseguidor ferrenho do povo de Deus, de invadir as casas e puxar pelos cabelos assim. Mas quando Jesus pegou ele, de fato, transformou, trabalhou, virou um dos maiores ganhadores de alma. Então, se você pensa que não vale nada, que não tem nada, que não consegue nada, lembre-se desses exemplos. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 9, diz assim: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais que gloriai nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Então, se você pensa que não vale nada, que não tem nenhum talento para Deus, que você não consegue nada, não consegue pregar, não consegue cantar, não consegue orar, lembre-se que o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
É quando você está no momento mais fraco que Deus chega assim e fala com você: eu vou te levantar, eu tenho promessa contigo, eu não te deixo. Se você pensa que não vale nada, eu te dou. O que você não tem, eu te dou. Se eu tenho promessa, eu capacito, eu me responsabilizo pelo que eu falei na tua vida. Então esse é o poder transformador de Deus, é o poder que nós acreditamos, é o poder que a nossa fé está firmada, é o poder de Cristo. No Evangelho de João, ele deixa bem claro a divindade de Cristo, mas também é no livro de João que podemos ter certeza também da humanidade de Cristo. Em João capítulo 1, ele fala que o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, provou a divindade de Deus, de Jesus, que ele era tanto Filho de Deus, como também o próprio Deus. Mas também no mesmo capítulo, ele fala, e o mesmo verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, provou a humanidade de Cristo, tanto 100% homem, quanto 100% Deus. Essa é uma das coisas mais lindas que existem, porque o próprio Deus, o Todo-Poderoso, se fez carne, sofreu como a gente, ele sofreu das mesmas dores, dos mesmos desejos, mas ele foi o único homem que morreu sem nenhum pecado. Por amor a nós. No próprio livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um Deus todo-poderoso, com todo o poder do mundo, se fez carne, habitou entre nós, sofreu por nós, sofreu conosco e nos salvou, nos deu a salvação, o maior milagre que nem poderíamos sonhar, na verdade, né? Foi um presente, uma dádiva que nós não merecíamos, mas por amor de Cristo, pela misericórdia de Deus, conseguimos a salvação. Coisa que eu acho muito linda sobre todos os apóstolos é que mesmo eles tendo sofrido mortes horríveis, que não foram bonitas as mortes deles, mas eles não negaram a fé, se mantiveram firmes na fé, porque um dos privilégios que os discípulos tiveram foi conhecer Jesus face a face. Isso é um privilégio muito grande. Eu queria ter esse privilégio de viver com Cristo. É uma coisa muito linda. Eles não negaram a fé. No livro de Atos mesmo, Pedro e João, eles falam o seguinte, que ficaram felizes por sofrerem injúrias no nome do Senhor, por serem repreendidos no nome do Senhor. Ou seja, e Paulo também fala que mesmo ele tendo sofrido diversas atrocidades, mesmo ele tendo sido preso, mesmo ele tendo sido surrado, mesmo ele tendo passado fome, passado miséria, ele ainda disse: permaneço naquele que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o poder da mudança de Cristo. Esse é o poder da transformação. É o poder do Espírito Santo de Deus. É o poder dos dons espirituais que recebemos de Cristo. Isso é uma coisa muito grande e muito linda. É uma coisa digna de se glorificar todos os dias. Quando você lê todo o Novo Testamento, é uma coisa linda. Você tem vontade de chorar cada capítulo que você lê, porque você vê o poder de Deus, o agir de Deus. Mesmo Ele não estando presente, você sente Ele. Você sente o que os discípulos passaram, mesmo não estando presente. Essa é uma coisa que só a Bíblia consegue. Nenhum livro do mundo vai ter esse mesmo sentimento que a Bíblia tem. E você lê e parece que você estava lá junto com os discípulos, junto com Jesus. Nenhum livro do mundo consegue repetir ou imitar esse efeito. Essa é mais uma das mostras do poder de Deus. Quando eu citei os exemplos das transformações de Cristo, eu citei do Antigo Testamento, citei também do Novo Testamento e citei também daqui, contemporâneo, o nosso tempo. Ou seja, prova mais uma vez o poder de Deus, a atemporalidade de Deus, que Ele está fora do nosso tempo, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. Ele permanece o mesmo, o seu poder é o mesmo, nada muda e nada mudará. Podem passar os séculos, podem passar os anos, mas a palavra de Deus permanece a mesma.
Quando eu comecei a falar, eu falei sobre a consagração, que hoje de manhã teve palavra sobre promessa, sobre a lembrança de promessas. Então fique claro aqui nesta noite que Deus não esquece promessa. Deus não esquece promessa. Se você tem uma promessa que você acha que não pode conseguir, Deus se responsabiliza. Se Deus prometeu, Ele vai capacitar. Então não importa que se você tem não é nada. Deus transforma o nada em tudo. Não se preocupe, porque Deus tem poder para mudar essa situação. O que você está passando não é para outra coisa senão honrar o nome de Deus, honrar o seu nome, porque Ele tem mudança, Ele tem promessa na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então fique claro que o poder de Deus permanece o mesmo. Basta querer. Basta você procurar, basta você se aprofundar. Deus é o mesmo, Deus não mudou. Ele ainda tem o bom vinho, Ele ainda tem o poder de transformar. Basta você querer, basta você buscar, e você conseguirá encontrar, e rios de água viva fluirão do seu interior para o exterior. As bênçãos que você terá, os outros, vai abençoar os outros, vai ser tanta bênção que vai sobrar até para os outros, vai sobrar até para quem não sabia que você existia. Vai ser tanta bênção, vai ser multiplicados os teus bens, a sua unção vai ser multiplicada, você vai receber dons. E é com a autoridade de Cristo, a autoridade de Deus que eu digo: Deus tem promessa, Deus tem promessa. Deus tem promessa para dar e vender aqui. Deus tem promessa. Levante a mão se você crê, se você quer receber a promessa, quer receber uma coisa nova de Deus, porque Deus tem para dar. Receba a promessa de Deus, receba a assunção, receba o seu poder, receba renovo nesta noite. Aleluia, glória a Deus, santificado seja o teu nome. Aleluia, glória a Deus. Então, fique com isso na mente, que o poder é o mesmo, o Deus é o mesmo. Você tem promessa, Ele vai cumprir. Não importa se leve 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Vai levar o tempo que for preciso. O tempo que for preciso para você se capacitar, para Ele te capacitar, é o tempo que vai demorar a sua promessa. Então é melhor você entrar logo nos pés de Jesus e falar: meu Deus, o que me falta para receber a minha bênção? O que me falta? O que tu tens que consertar em mim? Derrame-se nos pés de Jesus e fala: meu Deus, me lapide, me transforme, tire tudo que não te agrada, porque eu quero receber a tua bênção, quero receber a tua promessa. Se eu tenho promessa, eu quero a receber. Então tire de mim tudo que não te agrada, tire de mim tudo que não te louva, tudo que não é usado para agradar o teu nome. Me transforme, me capacite, me deixe do jeito que você quer, me deixe do jeito que o Senhor quer que eu fique, quer que eu ande, quer que eu fale, porque eu quero receber a minha promessa, eu quero receber a minha bênção. Aleluia, grande seja o nome de Deus. Agradeço pela oportunidade.